Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos de volta neste domingo, segundo domingo de junho, dia nosso meio batista, dia do pastor. Quero mandar o meu abraço a todos os colegas pastores que neste momento de pandemia também estão preocupados com os seus rebanhos. Deus abençoe a sua vida, pastor, o seu ministério, a sua família. Queridos, continuamos nessa quarentena e através deste vídeo nós chegamos até o seu lar para que você possa compartilhar conosco um pouco da palavra de Deus. Momentos em que nós estamos aqui no saguão da nossa Igreja Batista Ebenezer, aqui na QNL, Taguatinga Norte. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Eu quero convidar você para juntos orarmos neste momento. Bendito Deus, Santo Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, por este dia e pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, porque mesmo nessas lutas, nessas dificuldades, nós temos sentido a presença do Teu Espírito nos consolando, nos confortando, fortalecendo a nossa fé, ó Deus, e que possamos continuar firmes e constantes, sempre dispostos a fazer a Tua vontade, Senhor, porque a Tua vontade nos agrada realizar. Nós oramos, ó Deus, abençoando cada irmão que está assistindo este vídeo, cada familiar de cada irmão, cada família que faz parte desse rebanho. Nós oramos por suas vidas. Te pedimos, ó Pai, que a Tua bênção seja uma constante na vida dos meus irmãos, na vida da Tua igreja, na vida daqueles que estão assistindo este vídeo agora. Que o Senhor possa abençoar grandemente suas vidas, pois é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos cantar aquela canção bonita que diz que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. É o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Senhor, e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande. É o Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Só o nosso Deus é eterno e é sobre toda a terra e sobre todo o céu. Chamo sua atenção, meu prezado irmão, meu querido amigo, irmão em Cristo, para a leitura da palavra de Deus, encontrada na carta aos Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos deste capítulo. Hebreus, capítulo 2. O escritor disse assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais e prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém?
como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E esta versão diz, se nós negligenciarmos uma tão grande salvação. Daqui a pouco nós vamos meditar debaixo desse tema, como escaparemos nós? Mas agora vamos cantar mais uma canção para o louvor do nosso Deus. Você pode cantar junto conosco. É uma canção bem antiga que diz que Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. E Ele enviou o seu Filho amado, e a pergunta desta noite é: como escaparemos nós da salvação se não atentarmos para o que Jesus veio trazer com o seu sacrifício? Vamos cantar? Cante conosco, porque Ele vive. Muito bem, vamos meditar na palavra de Deus.
na carta aos Hebreus, no capítulo 2, como foi lido, tem algumas coisas interessantes para juntos meditarmos. O verso 2 diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Queridos, quais são as tendências religiosas de hoje? Como os homens e as mulheres hoje estão encarando a vida espiritual? Há uma grande indiferença. Para muitos, a vida espiritual é algo supérfluo, sem valor algum. Algo que não merece atenção. Outros são religiosos tradicionais, nada examinaram das razões de sua fé. Não se aprofundam no assunto, apenas vão ao templo uma vez ou outra para atender aos costumes e exigências da família. Terceiros há que se envolvem com práticas misteriosas, demonismo, magia negra, adoração ao próprio Satanás. Há também aqueles que pretendem agradar a igreja, como que honrá-la, dando uma oferta, fazendo uma visita, defendendo-a, elogiando-a. Há um grupo daqueles que fazem o melhor. São moralistas, homens de bem, senhores de honra, praticam boas obras na tentativa de alcançar um lugar de destaque no mundo espiritual. Há ainda os que são religiosos de fato, julgando obter o favor divino por cumprir fielmente seus deveres devocionais. Mas há também aqueles que se constituem observadores, críticos, analisadores da vida eclesiástica. E há muitos que, embora reconhecendo o valor da vida espiritual, adiam a decisão, a tomada de posição, o declarar-se ao lado de Cristo. Há muitos que se desculpam com os erros e falhas da religião institucionalizada, escândalos e deslizes dos religiosos, lutas internas nas igrejas, multiplicidade de denominações evangélicas, abuso de seitas heréticas, enfim, dezenas e até centenas de desculpas que eles julgam suficientes para eximi-los de uma ligação decisiva com alguma igreja. Seria tolice tentar derrubar estes outros argumentos. Felizmente, temos aquele que, amando a Jesus, o servem fielmente e caminham para a eternidade pela fé nas palavras eternas do Senhor Jesus, quando da sua passagem por esta terra. A Bíblia não argumenta. A Bíblia apresenta de modo muito claro quais devem ser as atitudes humanas nas questões espirituais. E essas atitudes devem ser as minhas e as suas. Primeiramente, meus queridos, devemos, como diz o escritor aos Hebreus, devemos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então é dever de todos nós dar atenção aos ensinos espirituais revelados na palavra, para não nos desviarmos desses ensinos. Atentar aqui é levar a sério, é dar importância, algo exatamente oposto às ideias daquele que dizem, nem te ligo, não estou nem aí. É necessário atentar, levar a sério, dar importância às coisas que Deus tem revelado. O amor de Deus não pode ser deixado em desprezo. O plano de Deus para cada ser humano é um plano de amor, de vida abundante, de vitória, de gozo e prazer na alma e no corpo. Uma vida pura, livre dos vícios, dos pecados escravizantes, dos erros que tanto ferem e maltratam cada um. Deus fez Adão para o paraíso, não para o deserto. Mas Adão pecou, transgrediu, desobedeceu, e aí veio o desastre, e veio até para nós. Hoje, o mundo está ferido, maltratado, angustiado, infeliz, e tudo por causa do pecado do homem.
Mas Deus continua amando, perdoando, purificando, salvando pelo sangue de Jesus. Temos que atentar para isto. Temos que levar a sério o fato de que o homem que tenta viver longe de Deus vive a pior vida possível. Caim viveu fora do plano de Deus e saiu fugitivo pela terra, levando na alma o grito do sangue de Abel, seu próprio irmão, que ele matara tão barbaramente. Jacó enganou seus irmãos e seu pai fugiu, mas Deus não o abandonou. Apareceu-lhe em sonho numa escada gloriosa, onde os anjos subiam e desciam, e ele, tendo acordado, disse: na verdade o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Pensava estar fugindo de Deus, mas viu que era impossível. Convém atentar para isso. Você tem fugido? Tem tentado escapar? Mas a voz divina está aí, chamando, apelando. Convém atentar e dar atenção a esse chamamento. Levar a sério que você é mais do que corpo. Tem uma alma que um dia estará na presença de Deus, ou para estar com Ele para sempre, ou para sofrer os castigos da sua rebelião. Convém atentar para o fato de que o pecado escraviza, destrói, arrasa, ainda que o mundo não pense assim, ainda que estejam todos a pecar. Observe o caso de Sansão. Era um homem monumental, no corpo e no espírito, derrotou milhares de inimigos. Deus estava com ele e o Espírito do Senhor o usava para a glorificação do nome bendito do Deus Todo-Poderoso. Mas Sansão começou a abusar do sexo e deitou-se nos joelhos de Dalila, famosa mulher prostituta dos seus dias, um tipo Maria Machadão do romance Gabriela de Jorge Amado. E Dalila, com seus engodos e enleios, dominou totalmente para receber a paga das mãos dos filisteus, que o prenderam e furaram-lhe os olhos, fazendo de Sansão um palhaço. Triste quadro dos resultados do pecado sobre o ser humano. A restauração de Sansão só foi possível quando ele, arrependido e contrito, atentou, levou a sério as determinações divinas e voltou-se para Deus totalmente. O rei Davi foi um homem de altas experiências espirituais, mas o pecado o envolveu. E embora não houvesse alguém com autoridade para aplicar sobre ele a pena de morte, pois tanto adulterara como mandara matar Urias, pecado punido com apredejamento sumário. Sim, embora não houvesse ninguém para matá-lo, ele morria de tristeza por dentro da alma e nas câmaras do seu coração. Atente para isso. Dê importância ao fato de que o pecado destrói e precisamos buscar em Deus a solução para ele. Nossos próprios recursos são incapazes de apagá-los. Atente para os planos de Deus, que o chama para uma vida de serviço no seu reino, para uma vida de comunhão com Ele e com os homens de boa vontade. Será uma tragédia eterna e irreversível morrer sem ter resolvido o seu problema espiritual. Não adie, não se esconda em desculpas, não use evasivas, quaisquer que elas sejam. Convém atentar com mais diligência, isto é, você precisa dedicar mais sua atenção, seu tempo para resolver o seu problema espiritual. A segunda atitude é pertencer ao plano de Deus, para que em tempo algum nos desviemos dela, diz o texto. Note bem, não haverá nenhuma coisa suficientemente forte para justificar o seu desvio dos planos de Deus, em tempo algum. Tempo de paz ou tempo de guerra, tempo de provação ou tempo de abundância, tempo de choro ou de alegria, tempo de mocidade ou de velhice. Não há tempo, qualquer que seja, em que você possa ficar separado de Deus. Agora, hoje, neste momento, é a ocasião propícia, o ensejo correto, a hora exata de você atentar ao plano de Deus e passar a pertencer a Ele. Quando parou debaixo da figueira onde Zaqueu estava, Jesus falou-lhe nesses termos: desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Nada de adiamentos. O tempo de Zaqueu era aquele. Talvez sua casa estivesse desarrumada, ou ele tivesse hóspede, ou houvesse um doente em casa, ou os seus contrabandos estivessem guardados lá na sala, ou houvesse realmente coisas que pudessem esconder. Mas Jesus estava dizendo: depressa e hoje. Zaqueu teve de resolver. E resolveu, desceu, correu e recebeu Jesus.
crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Esta foi a orientação do apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipe, e ele creu imediatamente. O tempo era o mais impróprio possível. Se olhar do lado humano, aquele carcereiro acabara de enfrentar um terremoto e tudo estava de perna para o ar. Talvez ele pensasse em arrumar tudo antes, mas o momento era aquele e ele aceitou Jesus. Em Atenas, Paulo disse aos atenienses: Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia a todos os homens de todo lugar que se arrependam. E que fizeram os atenienses? Alguns disseram a Paulo: acerca disso te ouviremos outra vez. Mas houve Dionísio e Dâmaris e outros que logo creram e mudaram sua vida em face da palavra de Deus. É isso que você deve fazer. Já basta de adiamento e procrastinação. Você já viveu em desvio espiritual muito tempo. Agora é o tempo de fazer a vontade de Deus. O escritor bíblico reafirma essa necessidade com uma declaração e uma pergunta. A declaração é essa: a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Sim, nunca houve pecado que não fosse castigado. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: o salário do pecado é a morte. Perguntássemos nós aos homens dos dias de Noé, que foram desobedientes, o que lhes aconteceu, o que ouviríamos como resposta? Perguntássemos aos homens de Sodoma e Gomorra o que lhes aconteceu quando os anjos vieram tirá-los de lá e não quiseram, você sabe o resultado. Sim, os primeiros pereceram nas águas do dilúvio e os segundos pereceram no fogo e enxofre que desceu sobre aquelas duas cidades. E ninguém duvida de tal castigo. Perguntássemos nós a Jezabel quando caía da janela e morria devorada por cães, por que estava acontecendo aquilo com ela? Sim, perguntássemos aos homens e ouviríamos a sua resposta. Perguntássemos aos homens dos dias de Noé, o que ouviríamos a sua resposta? Aos de Sodoma e Gomorra, perguntássemos nós a Belsazar quando tremia os joelhos diante das palavras Mene, Mene, Tekel, Ufrasim, escritas na parede do seu palácio, porque ele tremia tanto. Perguntássemos nós a Herodes o Grande, porque se apavorou com a notícia do nascimento de Cristo. Perguntássemos nós a Herodes o tetrarca da Galileia, porque se perturbava ao ouvir João o Batista, que ele mandou prender e depois degolar. Enfim, perguntássemos aos homens de ontem e de hoje, porque vivem a gemer intimamente em face dos seus pecados, e todos teriam a mesma resposta: toda transgressão e desobediência recebem a justa retribuição. E você não ficará fora desse castigo irreversível, a não ser pela maneira como o escritor pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aí está o recurso que Deus lhe oferece. O homem tenta escapar. Como escaparemos nós? É a pergunta e a prática da grande maioria. Mas não é possível tal coisa. Nada pode dar ao homem o recurso da fuga para livrar-se do castigo eterno, a não ser o plano de Deus. A tão grande salvação que Deus enviou através de Jesus, que veio a esse mundo. Como ele mesmo disse lá em Lucas 19, para buscar e salvar o que se havia perdido. Como escapou Naamã da sua lepra? Ele era um general guerreiro, homem de valor, mas era leproso. O seu rei o amava, dava-lhe honras de estado, mas a lepra cobria todo o seu corpo. Estigma terrível, mas uma menina judia foi levada como escrava para a casa de Naamã, e ali ela falou do Deus de Israel. E Naamã procurou o profeta Eliseu, que ele deu ordens que banhasse 7 vezes no rio Jordão. A princípio Naamã não quis, achava o Jordão um rio sem valor, um pequeno riacho, diante dos famosos rios Abana e Farfá da sua terra. Mas a ordem vinha de Deus. Naamã devia ser curado pela fé e não pelas águas. E foi e banhou-se 7 vezes e ficou curado. Lepra é símbolo de pecado. Jesus é o purificador das almas. Pela fé no seu sangue derramado no Calvário é que o homem pode escapar das condenações a que está sujeito.
Como escapou Nicodemos, o doutor da lei, que procurou Jesus de noite? O mestre lhe disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Assim o seria. Nicodemos pergunta como isso é possível e Jesus lhe declara: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou Nicodemos aceitaria Jesus como Salvador eterno de sua alma, ou ficaria sob a condenação dos seus próprios pecados. Moisés levantara no deserto uma serpente. Os que para ela olhavam eram curados de picadas mortais das serpentes que dizimavam o povo. Jesus, por causa dos nossos pecados, foi levantado no Calvário, e somente olhando para ele é que podemos ficar livres da morte eterna a que o pecado nos condena. Como escaparia a mulher samaritana dos seus tantos feitos e males sem medidas? Como escaparia o pródigo da morte, do deserto, do desterro, da infelicidade e da desdita, voltando para o Pai e aceitando todas as ofertas do seu imenso amor? Como escaparia o ladrão pregado na cruz, a gemer e a sentir as dores terríveis da condenação? Só lhe foi possível escapar do castigo eterno através de Jesus, ao qual ele clamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu imediatamente: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como você pretende escapar? Alguns estão fugindo com desculpas, outros estão fugindo com evasivas ou recursos pessoais, outros estão fugindo nas drogas, nos encantos do mundo, nos devaneios do pecado, outros ainda querem escapar através de sua religião. Não, isso é impossível. O seu pecado está ligado a você de forma indelével e só pelo sangue de Jesus ele pode ser erradicado. Assim diz João: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nem o tempo pode apagar seus erros. Eu ouvi contar uma história de uma senhora que tentou escapar de um crime que praticara e o conseguiu por muitos anos. Ela morava em Londres. Um dia foram fazer uma limpeza na abadia de Westminster e colocaram os ossos de lordes e outros homens famosos ali sepultados em urnas menores. E eles, abrindo um desses túmulos de alguém que morrera há 30 anos, encontraram a caveira com um grande prego no meio da cabeça. E foram buscar a sua viúva sem dizer-lhe da descoberta. Ela veio, olhou pasmada e disse: ainda está do mesmo jeito que eu coloquei. Ela matara o marido há 30 anos passados. Tentara fugir, esconder, escapar, mas não conseguiu. Concluindo, eu quero perguntar: como pensa você escapar da condenação dos seus pecados? Não é uma questão de crime de morte, mas são aqueles pecados que separam sua alma da comunhão com Deus. Convém atentar para o que você tem ouvido e aceitar a grande salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo. Hoje, depressa, para a sua tranquilidade, agora e sua felicidade eterna. Faça então essa oração de entrega comigo. Diga aí onde você está. Ore comigo. Jesus, eu sei que tu me amas. Tenho tentado fugir. Tenho tentado escapar, mas não consigo. Eu aceito o teu amor. Eu creio no teu sangue derramado por mim. Eu recebo a grande salvação que me dás pelo sangue precioso derramado no Calvário. Toma-me agora. Lava-me completamente da minha iniquidade e faze de mim uma nova criatura para a honra e glória do teu nome. Quero fazer a tua vontade e obedecer os teus ensinos, agora e para sempre. Amém. Se você fez essa oração, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Amém. Como escaparemos nós? Essa foi a pergunta do escritor da carta aos Hebreus. Escapar da ira vindoura, se não atentarmos para uma tão grande salvação.
Para que o homem seja alcançado por essa tão grande salvação, é necessário que ele se humilhe diante de Deus. Reconheça que ele não tem condições de salvar-se sozinho. Ele necessita de um Salvador. E esse Salvador é único, é Cristo Jesus. E nós vamos cantar uma canção que diz que Ele é real no nosso meio. E se nós nos humilharmos, Ele realmente nos ouvirá. Cante conosco essa canção. Esse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Esse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinar
Senhor é a nossa fonte, a nossa força, a nossa herança. Eu quero orar por você. Pai Celeste, Deus bendito, Deus maravilhoso, que a Tua palavra, Senhor, que foi falada esta noite, possa encontrar guarida nos corações daqueles que estão assistindo este vídeo. Abençoa cada vida, Pai, derramando a Tua graça sobre elas. Derrama o Teu poder, Senhor, sobre a Tua igreja, para que ela possa testemunhar desta tão grande salvação. Tão grande salvação, porque grande também é o nosso pecado, grande também é a nossa transgressão diante do Senhor. Por isso nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, dá-nos humildade, Senhor, para nos humilhar diante da Tua poderosa mão, e assim, Senhor, sermos resgatados pelo Teu poder. Concede-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite para você, Deus abençoe a sua vida, que tenha uma noite de repouso tranquilo e que um novo amanhecer na sua vida com Cristo possa ser de vitórias. Deus abençoe. A sua entrega é total. Você não pode